agora que saiu o último filme, né, o último capítulo da fase 4 do Semi, que foi Pantera Negra Wakanda Forever, tá na hora de a gente avaliar, né, essa fase 4, essa polêmica fase 4 como um todo. Será que foi realmente um desastre, como tem muita gente dizendo? Será que a galera exagerou pesado e, na verdade, a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel tá cheio de coisas boas? Vem comigo pra gente contabilizar, sabe? Fazer uma contagem de tudo que teve de bom e de ruim nessa fase 4. Vamos realmente analisar ela em detalhe. Vamos ver se ela valeu a pena. Vamos lá. Peter aqui. Galera, esse vídeo aqui é para ser um veredito definitivo dessa fase 4 da Marvel, da forma mais imparcial, nerdística e de fã para fã possível, ok? Sem briguinha política, sem briguinha de fandom. Tudo que eu vou fazer aqui é dar minha opinião de um cara apaixonado por cultura pop, ok? Vocês me conhecem, aqui não tem parcialidade. Eu vou falar o que eu acho como alguém que realmente conhece o core da Marvel, o core das histórias de super-herói. Toda noite, toda bendita noite, tô lendo história em quadrinho, eu amo esse universo. E no final desse vídeo a gente vai tirar a prova real se a Marvel fez mais coisa boa ou mais coisa ruim nessa fase 4. Vamos lá? Então vamos começar direto por Viúva Negra. Viúva Negra, pra mim, é um dos piores filmes da Marvel. É um filme muito sem identidade. Se vocês pegarem esse filme e compararem com Capitão América Soldado Invernal, vocês vão ver que tem a exata mesma estrutura, mesma coisa. Então, só você reassiste esses dois filmes, vocês vão perceber que Viúva Negra tenta copiar de forma mais genérica possível personagens, cenas e sequências inteiras de Soldado Invernal. Chega a ser até bizarro. Vai realmente a mesma fórmula. Pega isso aqui e troca os personagens. E não tem muito o que falar, o roteiro é ruim. Nada tem sentido, as cenas de luta são cortadas a cada 2 segundos. Aquela treinadora é horrível. Descaracterização total do personagem. E tem também as cenas muito vergonha alheia também daquele cafetão lá dando tapa na cara da Viúva Negra. Isso para não falar no CGI, que é péssimo. E a Helena botando o bastão no jato para ele explodir é o ápice do roteiro sem sentido e do CGI ruim desse filme. Então, editor, já coloca agora um pontinho para ruim, porque esse filme aí é ruim com força. WandaVision. Bom, ao contrário de Viúva Negra, agora WandaVision é uma obra extremamente original, né? Não copiou de nenhuma outra coisa, realmente original. Tem uma ideia interessante que talvez não agrade todo mundo, mas é uma ideia muito bem executada. Eu acho assim, só dessa série ser uma homenagem a várias sitcoms de época e realmente fazer os efeitos práticos e as gravações da exata forma como esses shows eram feitos lá da década de 60, 70, 80, pô, já é um baita feito de direção da série. Sabe, os caras mandaram muito bem nesse ponto. Em termos nerdísticos, foi uma das melhores séries do Disney Plus. Foi a Marvel finalmente tratando magia como magia. Aconteceu isso. É um antes e depois, né? Teve vários mistérios, curiosidades. Pra mim, WandaVision foi um baita acerto da Marvel. Iguala as coisas agora aí, editor. Falcão e Soldado Invernal. Essa série foi uma série que deu certo. Eu achei ela toda redondinha, toda fechada, sabe? Apresentou e desenvolveu bem os dilemas do Sam, do Bucky, do John Walker, teve boas cenas de ação. Abordou também bem temas sobre racismo, sabe, sem forçar barra. Eu só diria que abordou mal o tema dos refugiados, justamente por ter associado os refugiados a terroristas. E depois ela deu uma passada de pano pra terroristas. Isso aí foi zoado. Mas essa série em si foi legal sim. Ponto pra bom. Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis. Galera, vocês sabem como é que eu curto porrada. Eu curto artes marciais pra caramba. Pra mim, Shang-Chi é um filme bom. Eu acho que poderia ser melhor. O filme se perde um pouquinho e acaba ficando grande demais, né? Tipo, megalomaníaco demais no final. Podia ser mais focado em artes marciais, como tá no início do filme. Mas no geral eu curti, filme divertido, ação bem feita, ótimas coreografias de luta, sabe, mitologia bem construída, as próprias coreografias de luta que eu não achei que fiquei com aquela coisa do punho de ferro na minha cabeça, então será que vai ficar legal? Mas ficou. Eu faria bastante coisa diferente nesse filme, mas no geral é legal sim. Loki talvez seja a melhor série da Marvel pra muita gente. É uma série que sabe dosar bem o drama, a seriedade, a diversão. Ficou muito legal. Você consegue ver que aquilo é uma aventura de viagem no tempo da Marvel e fica muito legal de assistir aquilo, sabe? Dá vontade de a gente continuar assistindo. E eles conseguem dosar bem para não fazer uma viagem no tempo maçante ou a galhofa cheia de palhaçada, né? Essa série manda bem no mistério, nos plot twists, nas referências aos quadrinhos. Tem inúmeras referências ali. Eu tenho sim algumas reclamações pessoais com o lance lá do Loki ter ficado tão fraco a ponto de perder para um gordinho caminhoneiro segurando o aspirador de pó, né? Fora terem vários furos de roteiro e contradições com as explicações do CM sobre viagem no tempo. Não bateu com as explicações que a gente vinha acompanhando no CM, né? Mas no geral, uma série boa que todo mundo gostou. Eternos. Esse aqui vai ser um pouco controverso porque teve bastante gente que não gostou do filme, inclusive os críticos. Mas eu, Peter, realmente curti muito. Visualmente é um filme bonito.
As cenas de ação são insanas. A luta do Icarus contra os Eternos no final, pô, galera, é boa demais. Galera, a gente teve um Superman vs Flash que a DC nunca fez no cinema. Os efeitos de velocidade da Makkari estavam incríveis. Eu achei muito maneiro aquela coisa dela correndo, fantástico. E eu gostei também que essa não é uma história clichêzinha de super-herói como quase todos os filmes da Marvel. Realmente você fica em dúvida do que é o certo, do que é o errado. Tem bastante coisa pesada acontecendo, né? Tipo o Icarus cometendo assassinato, suicídio, o Kingo estourando a cabeça dos deviantes. Tudo bem se odiou esse filme, mas pra mim é um dos filmes mais adultos da Marvel. Filme sem palhaçada, realista, não tem galhofa, filme sério. Ponto pra bom. Gavião Arqueiro. Galera, assim, essa série é terrível em tantas áreas diferentes. Assim, eu não sei nem como é que eu começo falando dessa série. Primeiro, vocês precisam saber que essa série adapta ao run do Matt Fraction e do David Aja nos quadrinhos do Gavião Arqueiro. E essa run ganhou o Eisner, né? Ganhou o Oscar dos quadrinhos. É uma HQ incrível. E a série está adaptando uma HQ que ganhou o maior prêmio de todos dos quadrinhos. Já a série é simplesmente uma palhaçada natalina. O roteiro da série é fraquíssimo, cheio de buraco. As atuações são tenebrosas de ruim. A direção, então, pô... Sabe, tem cenas que simplesmente não tem nenhuma lógica de continuidade, não tem continuação. É só você ficar assistindo. Assiste, você mesmo que tá aí assistindo, você vai perceber várias coisas. Peraí, isso aí não tava ali agora. Peraí, como assim? Como é que o cara apareceu desse lado do carro se ele tava do outro lado? É isso, sabe? É um negócio amador de verdade, um verdadeiro desperdício de adaptação. Porra, mataram um coelho com a cajadada fortíssima, pra podia ter feito um coelho muito mais bonito, né? Pra não dizer que foi tudo 100% ruim, eu gostei da escolha da atriz pra interpretar a Kate Bishop, né? Ela tava super bem no papel da Kate. Mas fora isso, mais parece lavagem de dinheiro do que uma série. What If? Essa foi uma animação legal. Tiveram episódios fracos, beleza, mas também tiveram episódios insanos de bons, igual o do Doutor Estranho lá. E o What If mostrou pra gente o que o Sam nunca conseguiu mostrar. Luta cósmica de verdade. Batalhas de heróis na proporção que a gente vê nos quadrinhos. Planeta explodindo, galáxia, multiverso. Pra mim, é ponto pro bom. Homem-Aranha No Way Home. Homem-Aranha é unânime, né, porra? Não tem nem muito o que falar, acho que geral gostou dele, né? Na verdade, tem muito o que falar sim, né? Só que, porra, eu ia ficar falando com vocês aqui até amanhã só sobre sequências de luta, de ação, bom demais, né? Pô, o Peter contra o Octopus, a luta espetacular contra o Doente, ele saindo prédio abaixo na trocação, toda a nostalgia do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, galera, fica até arrepiado. Tem tantas escolhas acertadas nesse filme, tanto fanservice bem feito. Em questão de emoção, esse é disparado um dos maiores acertos da Marvel de todos os tempos. Pontaço! Bom, agora não vou botar 2 pontos porque não vale, né? Mas ponto pro bom. Cavaleiro da Lua. Essa série pra mim teve uma coisa boa. Eu gosto demais da trama. O Oscar Isaac, pô, ele manda bem demais, fazendo várias personalidades diferentes. Foi legal ver a mitologia egípcia também no Sam. E foi uma série que soube trabalhar a parte emocional, psicológica do personagem. Não foi uma obra qualquer da Marvel. Por mais que boa parte dos episódios sejam meio meh, aquele episódio 5 foi uma obra-prima. Eu achei até uma pena que depois daquele episódio 5 perfeito, né, mostrando o background emocional dos traumas do Mark, fizeram o episódio final genérico pra caramba. Pularam o clímax da luta final. Teve aquele negócio lá de ficar com pena de matar o vilão que era um genocida. Em alguns momentos da série o CGI ficou zoado também. Então, eu tenho algumas ressalvas. Mas no geral o saldo pra mim é positivo. Voto no bom. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Galera, esse aqui é o que eu mais fico na dúvida sobre o que votar, porque assim, é um filme que na verdade tem muitos problemas com CGI, tem muitos problemas na trama, na direção e principalmente no roteiro, né? Tem tanta coisa sem sentido ali, sem pé nem cabeça, pô. Poderia falar vários aqui. O pessoal lembra muito da cena dos Illuminati, mas aquilo ali é o de menos pra mim. Teve coisa muito pior, sabe? Tipo a América Chaves, que passou a vida inteira sem saber controlar os poderes e de repente no final ela aprende perfeitamente a controlar eles. Só porque o Shane diz pra ela que ela sabe sim. Tipo, esse é o nível do roteiro, né? Você sabe porque sim. Ah, é verdade, eu sei sim, né? Só não sei porque eu passei a vida toda sem saber, agora que você falou que eu sei, passei a saber. Só que apesar de todos os problemas, esse é um filme divertido. Não tem como eu dizer que não, sabe? Doutor Estranho voltando dos mortos com vários espíritos, usando música pra lutar contra uma versão alternativa dele. Eu achei divertido, curti muitos momentos do filme. Eu sei que eu vou ser julgado nessa aqui, mas eu vou votar no bom, porque no fator diversão me entreteve pra caramba. Miss Marvel, só pensa numa série ruim. Pensou? Uma série ruim? Qualquer série, pensa na pior série que você imaginou. Pois é, Miss Marvel consegue ser pior do que você pensou. Eu de verdade não sei como essa série é tão bem avaliada pela crítica, porque pra mim, essa série é completamente terrível. Sabe, mal dirigida, mal atuada, mal roteirizada. Não dá nem pra chamar de infantilizada, porque isso é uma ofensa pra inteligência das crianças. Aliás, ela foi bem avaliada porque o pessoal avaliou a série, né? Só assistiu os primeiros episódios, depois dropou. É a série mais dropada da história
do Sam, ok? É ruim, simplesmente ruim, parece fan-made, né? Não tem nem como defender, pelo menos a família da Kamala é carismática. Eu acho que são boas adições pro Sam, mas aqui é ponto por ruim. Thor, Amor e Trovão. Imagina você ir adaptar 2 dos melhores arcos de histórias do Thor da história, que são o Carniceiro dos Deuses e a fase da Jane como Thor, que nos quadrinhos são histórias espetaculares, profundas, divertidas, sangrentas, são histórias pesadas, passam todo tipo de emoção possível, passam a sensação real de contos super épicos, grandiosos pra caramba, sabe? E o filme é literalmente uma sessão da tarde qualquer, sabe? O stand-up de 2 horas, galhofa pura, CGI podre de ruim, mal dá pra dizer que tem uma história ali, não dá. Ali pra mim foi tipo uma paródia. Sabe quando você pega Todo Mundo em Pânico, que é uma paródia do Pânico? Pois é. Pra mim, o Thor, Amor e Trovão foi uma paródia de um filme de super-herói. Exatamente. Se eu tivesse sido, me falaram que é, pô, Pedro, vai assistir, é um filme paródia, aí eu ia gostar pra caralho. Sabe, é como se acontecesse isso. A Marvel tivesse deixado de ser Marvel e se transformado numa paródia da Marvel. Então aqui é ponto por ruim. E eu também poderia dar 2 pontos aqui, mas como não fiz no outro, não vou fazer nesse também não. She-Hulk. Aqui a fase 4 se consagrou. Depois de várias obras de galhofa em sequência, os fãs já estavam de saco cheio da Marvel ter virado essa paródia de si própria, né? Tipo, era muita sequência de paródia. She-Hulk manteve isso, né? E além dessa galhofa, a série virou 90% militância ideológica. Todos os temas, diálogos, personagens são direcionados para isso da forma mais forçada e caricata possível. Não tem como agradar nem quem não se toca com isso. Tipo, nem quem não liga pra isso. Falei, porra, o que é isso que tá acontecendo? Tirando os 2 últimos episódios, todos os outros são fillers que só servem pra tirar o crédito e a seriedade de pautas sociais reais pra mim, sabe? Simplesmente porque não tem como levar a sério aqueles personagens unidimensionais, caricatos, aqueles personagens bizarros da série. Então, qualquer pauta social defendida ali, pra mim, fizeram o inverso, né? Só atrapalharam a pauta. É uma série de comédia que não tem graça, sabe? É uma série de advocacia que não tem uma cena de tribunal que se salve. É uma série de super-herói que não tem ação. Se não fosse pelo episódio do Demolidor, essa série seria disparada uma completa bomba do início ao fim. Mas nem isso conseguiu salvar o episódio final. Foi o pior episódio final de série que eu já vi na vida. Lobisomem na Noite. Werewolf by Night foi um filme curta, legalzinho de terror. Eu gostei de ver a Marvel fazendo uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo achei light pro que poderia ser. Esse filme mais me deu medo pro que vai ser do Deadpool e Justiceiro na Disney do que qualquer outra coisa. Sabe, tô sentindo que vai vir aí Justiceiro, sei lá, tirando flores. Enfim, como a gente estava tendo muita coisa ruim em sequência, porque o nível da Marvel realmente tinha caído, muita gente acabou superestimando esse filme. Mas eu acho ele mais ou menosinho, sabe? Ainda vou votar no bom, porque não chega a ser ruim. Wakanda Forever. Esse segundo filme do Pantera Negra teve muitas coisas positivas. Curti a Shuri como protagonista, curti a pegada mais séria, a dança das cadeiras lá com a geopolítica da Marvel, aquele clima de guerra, foi tudo legal. Curti a invasão de Wakanda, porra. Tinha muita coisa interessante rolando no filme, mas infelizmente a luta final virou mais um filme genérico da Marvel, com batalha aleatória que é genérica e CG ruim. Eu vou dar ponto pro bom, porque eu curti o filme. Tem vários vídeos sobre Wakanda Forever, né, eu dou minha opinião sobre o filme, que vocês podem ver aqui no canal com mais detalhes. Mas é aquilo, eu dou um ponto pro bom, mas ainda com ressalvas. Por quê, Pedro? Porque pra mim não é muito bem um filme de super-herói. Tá, mais um filme bacana, mas de super-herói não. Mas beleza, ponto pro bom. Então tá aí, 11-5. Pô, Peito, então no final das contas a fase 4 é boa, tem mais coisa boa do que coisa ruim, né? Então, realmente tem mais coisa que eu assisti e curti do que coisa que eu assisti e achei muito ruim, isso sim. Mas repara o tanto de coisa ruim que a Marvel fez. A gente não pode normalizar ter 5 obras terrivelmente ruins numa única fase. Isso não é pouca coisa, galera. Porque quando eu falo ruim, é porque é ruim com força. Porra, macetando ruim. Isso não é bom sinal. A gente não pode, só porque teve muita coisa boa, que tem uma coisinha ou outra ruim? Não pode, cara. Aliás, vários dos filmes que eu botei como bons, botei porque eles não chegam a serem ruins de verdade, mas são genéricos. Não tem nada de especial. É um filme que você assiste na sessão da tarde e depois, você não sente vontade de ver mais. Não tem necessidade. Isso é preocupante. Tirando Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que realmente marcou época, nada mais foi icônico. Mesmo as coisas que eu gostei. Você não vê ninguém por aí com a camisa do Druig dos Eternos, igual você vê a gente com a camisa do Rocket Raccoon dos Guardiões da Galáxia. Entende? Aquilo era uma febre. Ninguém tá realmente ligando pra Eternos, pra Shang-Chi. Não marcou a cultura pop como os principais personagens das outras fases da Marvel marcaram. Estão acompanhando esse meu raciocínio? Eram personagens desconhecidos igual, ninguém conhecia aqueles personagens. Olha como é que conseguiram construir algo marcante antes e não estão conseguindo agora mais.
Peter, mas os personagens agora são desconhecidos. Antes também eram desconhecidos. E marcaram a galera adorou vários personagens antes, né? E eu tenho que falar pra vocês que não basta só a gente analisar filme por filme. A gente tem que avaliar essa fase inteira da Marvel como um conjunto. Isso é uma fase, galera. Galera, todas as outras fases da Marvel conversaram entre si, as fases, né? Todas. Nessa fase 4 parece que nada conversa com nada. É só um monte de coisa separada acontecendo. Porra, brota um celestial colossal do meio do oceano. Isso não tem impacto em nenhum outro filme. Como pode uma coisa dessa? Como pode você, o maior defensor dessa fase agora, não pelo menos reclamar disso, cara? É inaceitável. Porra, aquele... Ninguém fala em lugar nenhum. Pô, um deus gigante parado, que nem estátua. O Wakanda Forever teve namoro, teve oceano, e ninguém fala nada de um fucking celestial saindo do mar no meio do planeta. Porra, cara. Tipo, aí fica a minha pergunta, esses filmes se passam no mesmo universo? A gente não tem essa sensação. Não tem. Pô, a gente deveria ter. Eles deveriam transparecer que os filmes se conversam. Sabe o que tá aparecendo? Cada filme tá aparecendo um da Marvel, outro da Netflix, outro da CW, sabe? Aquela coisa louca que nenhum conversa com nenhum, sabe? Sabe quando você via Jessica Jones na Netflix e não se comunicava com o Sam? É isso. Você acha que esses personagens da fase 4 vivem no mesmo planeta? Porque não parece. Loki é outro exemplo disso, porque aquela série gerou um monte de furos. Muito que rolou lá contradiz tudo o que foi explicado em Ultimato sobre multiverso e viagem no tempo. Pô, eu fiz um vídeo explicando inteiro aquilo, de repente veio o Loki e pá, pagou meu vídeo com a borracha. No Way Home e o Arif não conversam com nada de nada também. Eles inventam a própria regra de multiverso deles ali, contradizendo um monte de coisa. Nada do que acontece com o Arif afeta o Sam em si. Werewolf by Night aconteceu e você não consegue nem dizer onde aquilo se passa. Tenta fazer isso. Né? No que aquilo influencia a Marvel? Mal dá pra dizer se é canônico ou não, não dá. Não tem uma coisa amarrando as pontas, entende? Tem um ONG tentando fazer esse papel de amarrar as pontes, mas não dá nem pra comparar com a estrutura e desenvolvimento que a S.H.I.E.L.D., o Nick Fury e os Vingadores tiveram, conectando tudo nas outras fases. A gente esquece, galera, mas a Marvel antes realmente usava a S.H.I.E.L.D. e os Vingadores pra fazer tudo se encaixar. E realmente tudo era coeso no mesmo universo, tudo conversava entre si. A sensação de agora, qual é? É que a Marvel tá fazendo um monte de coisa aleatória, diferente, genérica, só pra jogar no cinema ou jogar no Disney Plus um filme ou série genérica com fórmula Marvel, né? E ganhar um dinheiro com isso. E o problema, galera, não é só roteiro e direção genéricos. Nessa fase 4 a gente viu uma queda pesada na qualidade do CGI também. Então tem outras quedas também. Sabe, mesmo no melhor filme dessa fase, que foi o Homem-Aranha No Way Home, a gente viu queda no CGI também. O filme tava no cinema e a Marvel tava tendo que mandar novas versões atualizadas, consertando o CGI, porque acabou indo meio que cagado pro cinema. Ou seja, eles estão atrapalhados. E dali pra frente as coisas foram piorando. Pega todas as últimas produções da Marvel, sabe, essas recentes. O nível do CGI tá muito feio, tá bizarro. Não tem desculpa pra isso. Não adianta, galera. Eu não me importo com isso. Pô, cara, você pode não se importar, mas isso transparece, passa pra gente, pô. Olha She-Hulk, cara. She-Hulk parecia que a gente tava vendo o PlayStation 2. Na boa, Shrek ainda é melhor. O que a gente sabe é que a Marvel tá tentando fazer várias produções no ano e tentando espremer o prazo de entrega dos artistas de VFX, né? Esse ano tiveram várias denúncias de gente dentro da Disney falando que tava trabalhando quase como escravidão ali dentro. Tá rolando claramente aquele negócio de quantidade versus qualidade. Eu sempre falo pra vocês, né? Antes tinha mais qualidade, agora é muita quantidade. Quantidade sempre vem com o revés, né? Ou seja, você prejudica a qualidade. Outra coisa é que essa fase é a fase que a Marvel mais está perdendo seriedade, principalmente nos últimos filmes e séries. Estão perdendo a mão completamente na galhofa. Tá virando uma paródia da própria Marvel. Wakanda Forever deu uma salvada, né? Mas ainda assim tem uns momentos bem fora da realidade, como por exemplo a apresentação da Hayley Williams. Ela toda bobona lá, galera, não dá pra engolir aquilo. Você pode defender o que você quiser, mas a Hayley Williams, a mente estilo Tony Stark, pô, aí, você tá me devendo isso aí, cara, pô, aí, valeu, aí, pô. Sabe, pra mim não me transpareceu uma pessoa séria, uma pessoa inteligente. Mas não vou pesar em Wakanda Forever, porque na verdade esse filme é um dos poucos que realmente se salvam dessa galhofada toda que foi boa parte das coisas da fase 4. E é complicado quando você entope os fãs com tantas produções seguidas com os mesmos problemas, os mesmos defeitos, abusando e perdendo a mão completamente da fórmula Marvel. Porra, o que vai acontecer, sabe? Porque aquela fórmula Marvel que a gente acostumou já era, se perdeu na fase 4. O que acontece quando nada tem mais seriedade? Sabe, não tem mais impacto, não tem mais fio condutor. Você satura a sua audiência. É isso que acontece. A galera começa a ficar de saco cheio, começa a pensar 2 vezes antes de ir pro cinema. Isso garantido. Pode ter muitos de vocês aí pensando nesse momento. Pô, eu deixei de ver filme justamente por causa disso.
prefiro esperar sair em algum outro lugar, né? O grande público tá saturado da Marvel, produzindo tanta coisa e a gente não tá vendo nada marcante. A gente tá vendo a qualidade cair em todos os aspectos. A Marvel hoje está vivendo muito do sucesso das outras 3 fases. Wakanda Forever tá sendo um sucesso por isso. E claro, por ser sido um filme bom também, eu sei. Mas o último ato de Wakanda Forever repete vários erros da fase 4. O final do filme foi genérico, CGI ruim. São os mesmos problemas acontecendo filme após filme, série após série. Parece que nunca fogem da fórmula Marvel, dessa nova agora, né? E pra mim, esse negócio de fórmula Marvel já saturou também. Em Shang-Chi eu senti muito isso. O filme começa bem, vibe de artes marciais bacana, né? Com uma pegada super maneira. Me amarrei, inclusive, na cena do ônibus. Pô, mas depois fica chato. Precisa ter um terceiro ato explosivo. Entra de novo naquela formulazinha da Marvel. Encaixa naquele moldezinho de aventura. Piadoca, batalha grande no final. É sempre a mesma coisa, sempre. Isso ajuda a saturar o público. A galera sabe mais ou menos o que vai encontrar. Fica no subconsciente. Por mais que a pessoa não seja um expert em cinema, já sabe o que vai encontrar. Os roteiros, no geral, estão bem ruinzinhos também. Você pega Multiverso da Loucura, por exemplo. Eu achei o filme divertido, mas é inegável que o roteiro seja fraquíssimo. Aliás, teve muita coisa nesse vídeo aqui que eu disse que eu gostei, mas teve muita gente que odiou. Não ficou bem na opinião do público. Eternos e Multiverso da Loucura, principalmente. Eu gostei, mas eu tenho certeza que vai ter gente aí, inclusive... Pedro, você tá louco gostar desses dois? É, eu gostei. Não são os melhores da minha vida, mas é legal. Compara com, por exemplo, Soldado Invernal. Soldado Invernal pra mim é um, absurdo de bom, né? Aliás, pro grande público, Multiverso da Loucura e Thor, Amor e Trovão, foi uma gigantesca decepção. Eram os filmes mais esperados dessa fase e foram os mais decepcionantes. E eu ainda coloco nessa aí, Gavião Arqueiro. Pô, eu tava pensando que Gavião Arqueiro ia ser uma baita de uma série merece. Puta, com o cara, altamente merece, mas não foi o que a gente viu, né? Uma galhofada toda. Quando você gera uma decepção muito grande, isso pesa também na conta dessa fase 4, quando a gente vai analisar. Porque decepção, machuca legal, né? Então no saldo final pra mim, essa foi a fase mais decepcionante da Marvel. E eu acho, inclusive, que pessoal dos bastidores, né? A administração da Disney já começou a sentir, né? Acabou de demitir o Bob Chapek, que tá aí 2 anos na Disney, pra voltar com o Bob Iger. Então, assim, tem coisa acontecendo ali. Eu acho que eles estão percebendo que precisam tomar outros rumos, tá? E eu não tô falando só da Marvel, não, da Disney como um todo. Então, enfim, pra mim, o saldo final, por mais que a pontuação seja positiva, o saldo pra mim, como fase, foi negativo. Filmes isolados? Positivo. Positivo, mas é aquela coisa, só posso dar bom ou ruim, eu não posso dar nota. Então, foi positivo, mas a fase foi muito ruim. O que você acha? Comenta aqui embaixo, dá sua nota pra essa fase, diz o que você gostou, o que você não gostou. Tá esperançoso com a fase 5? Comenta aqui embaixo, mas não esquece. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre conversando com você, assuntos nerdísticos. Há muito tempo sempre te informando, você tem que estar com o sininho ativado, porque isso garante que você receba sempre a notificação e você saiba o que tá rolando. Valeu, galera, até a próxima. Fui!